Há 250 anos, o Rio de Janeiro começava a inaugurar um triste e marcante capítulo da história da escravidão no Brasil. No ano de 1774, foi registrado o início do desembarque e comércio dos escravos que chegavam na zona portuária do Rio, bem como o enterro dos africanos escravizados que não aguentavam as péssimas condições da travessia do Atlântico. Mas a descoberta deste sítio arqueológico aconteceu apenas em 1996, dando origem ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. E aí a gente está falando, já que o achado arqueológico é em 1996, de 165 anos de apagamento dessa história. Foram construídas casas aqui, você tem nas próprias paredes do Instituto, ali no nosso memorial, a gente tem resquício dos ossos desses que aqui estão enterrados, que não foram respeitados, misturados com a areia dessa construção urbana. A gente está falando de um local que é a personificação da violência contra o africano que foi trazido para ser escravizado no Brasil. Então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele preserva a memória desse holocausto contra a população africana. O cemitério dos Pretos Novos, como a região ficou conhecida, era o local onde acontecia o sepultamento dos escravizados que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou logo depois do desembarque, antes de serem vendidos. Eles eram amontoados dentro dos navios tumbeiros, junto com mercadorias e com mercadoria. E muitos, ao chegar aqui, eles morriam. Os que chegavam e conseguiam sobreviver eram tratados, eles iam para ser vendidos nas lojas de escravizados. E quem não conseguia era uma mercadoria nova que estragou. Então, Pretos Novos é isso, é uma mercadoria nova que acabou se estragando pela falta de condição com a qual eles eram cuidados. A descoberta do cemitério dos Pretos Novos, em 1996, ocorreu por acaso, durante uma reforma de residência na região. O achado foi por um acaso, Nós fomos fazer a reforma da nossa casa e no solo havia vários fragmentos de ossos, cabeças, pedaços de ossos. O pedreiro até achava que aquilo ali era de animais que o pessoal enterrava. Esse prédio aqui foi comprado depois para poder ampliar a casa. Só que a gente não ampliou a casa. Acabou fazendo um espaço de memória. Onde hoje está o memorial seria a nossa garagem. A partir deste momento, aconteceram várias descobertas importantes na zona portuária do Rio sobre a chegada dos africanos escravizados na cidade. Um dos achados arqueológicos mais marcantes foi o Cais do Valongo, que foi construído em 1811 e é considerado o maior porto receptor de escravos do mundo. Estimativas apontam que cerca de 1 milhão de escravos transportados da África desembarcaram aqui entre 1811 e 1831. O sítio foi descoberto em 2011, durante escavações arqueológicas realizadas no contexto do projeto de revitalização da zona portuária do Rio. Em 2017, o Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, sendo reconhecido como um sítio de consciência sobre a mais importante evidência física associada à chegada histórica de africanos escravizados no continente americano. A enorme presença e influência negra nesta área fez com que o compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres designasse a região como a Pequena África, simbolizando o berço das tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Assim, após o fim da escravidão, a Pequena África passou a ser uma referência, um ponto de encontro dos ex-escravizados radicados nos morros próximos ao centro da cidade, e também recebendo a migração de negros de outras regiões do país, principalmente da Bahia. Esta confluência da cultura africana no Rio de Janeiro reuniu tradições religiosas, do batuque, dos terreiros e fez com que a região fosse considerada um dos berços do samba. Um desses emblemáticos pontos de encontro era a casa da tia Ciata, a mais famosa das tias baianas, como eram chamadas algumas mulheres que vinham da Bahia e faziam do centro do Rio o seu novo lar. Na época, se a gente está falando que 1 milhão de negros vieram para ser escravizados, então a gente tinha a maioria aqui de pessoas negras que frequentavam, E a gente tem os expoentes, como tia Ciata, João da Baiana, Donga, todos esses personagens que ajudaram em todos os prazeres a chegar a essa denominação de Pequena África. Mas o samba nasce disso, desses terreiros ali, dessa mistura do machixe com o jongo, com a capoeiragem,
né, os comas dos terreiros, tanto é que Pixinguinha, né, que é um dos grandes nomes aí do samba, você tem ele cantando Iaô, né, Akikó no terreiro, Peruadié, né, faz inveja pra gente, Benguelê, né, e você tem os machistas também, o chorinho, né, então nessa mistura do machixe com os batuques dos terreiros, a gente tem o samba. Se no passado este território foi cenário de tenebrosos crimes humanitários, hoje esta memória vive como força de combate ao racismo e celebração do que é de mais vibrante no legado da cultura africana no Brasil.